Oi, galera que tá assistindo, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Não sei em que horário vocês vão estar assistindo, mas bom, eu vim aqui para falar sobre o filósofo Romeu Sasaki. E a gente pode destacar a sua obra em específico, que se chama As Sete Dimensões da Acessibilidade. Agora a gente vai falar sobre quem que foi, né, Romeu Sasaki. Romeu Sasaki, ele foi um ativista, foi professor, foi filósofo, porque criou várias teorias, foi escritor. Então, ele dedicou mais de 60 anos a essa causa da inclusão, voltado propriamente para a inclusão de pessoas com deficiência. E ele também era super a favor da luta contra o capacitismo. O que seria esse capacitismo? É aquela capacidade do ser humano de olhar para uma pessoa deficiente e falar assim: opa, ela não vai conseguir fazer. Sendo que às vezes ela conseguiria sim estar fazendo aquela tarefa que foi proposta para ela. E também assim, a gente pode citar um pouquinho do passado dele, que ele lecionou jovem em escolas para deficientes. Então, isso foi meio que um gatilho, e foi acumulando bastante coisa na sua carga, que fez com que ele pesasse mais para esse lado de deficientes. Como ele tinha um contato, né, com deficientes, então tinha uma certa propriedade para estar falando sobre essa área e sobre esse público de pessoas. Agora a gente vai estar falando, continuando falando sobre ele, né? Mas que ele foi o pai da inclusão no Brasil, que uma das grandes referências no Brasil é ele mesmo, Romeu Sasaki, porque, como eu já disse anteriormente, ele dedicou 60 anos e ele ajudou muito, muito a inclusão, a criar teorias, a planejar tudo certinho. Ele falava, né, que vai além da adaptação em ambientes físicos, ou seja, não é só adaptar ambientes físicos, tá também na atitude das pessoas, tá na atitude de como a sociedade vê aquilo ali e vê determinada situação do que está acontecendo. Então, não é só o ambiente físico, não é só colocar um tapetinho tátil ou uma rampa. Não, vai muito mais além disso. E também que é um processo, né, que amplia a participação de todas as pessoas com deficiência na educação. Então, ele falava que todas as pessoas devem estar engajadas nesse processo, todas as pessoas devem estar lutando a favor dessa causa. Como eu disse anteriormente, né? Luta contra o capacitismo, que é o que ele defendia, então que todas as pessoas deveriam parar de subestimar a capacidade de alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Lembrando, pessoal, que deficiência não é só deficiência física, também tem deficiência mental, entendeu? Então, tá vendo esse símbolozinho aqui, bem aqui no cantinho direito, no superior? Então, esse modelo foi substituído em 2014, perdão, pela ONU. Ele é o símbolo oficial de deficiência, porque o antigo se referenciava apenas deficiências físicas, que é aquele do homenzinho sentado na cadeira de rodas. Mas, enfim, voltando ao assunto, Romeu Sasaki escreveu uma obra chamada As Sete Dimensões da Acessibilidade. E o que ele falava nessa sua obra? Nessa obra dele, ele propôs um modelo que, se todas as pessoas seguissem, se todos estivessem engajadas por essa causa, a gente conseguiria estar, sim, praticando acessibilidade e a mesma oportunidade e igualdade para todos, a mesma equidade, das mesmas oportunidades para todos. Então, ele falou sobre algumas acessibilidades que devem ser trabalhadas, como, por exemplo, a acessibilidade arquitetônica, né, que se referencia a barreiras físicas. Então, no caso, seria provavelmente rampas, tapetes táteis. Então, ele falava que isso sim deve estar inserida no nosso dia a dia, que deve ser alguma coisa comum para a gente estar se vendo no dia a dia. Já que, né, é bem provável, bem comum, pode ser provável, que a gente encontre uma pessoa com deficiência e às vezes não tem a acessibilidade necessária. A gente pode falar sobre a natural, né?
que são, como por exemplo, parques, são ambientes naturais, como parques, cachoeira, é, reservas, esses lugares, assim, sabe? Então, tá exercendo algum mecanismo, alguma coisa que vai estar facilitando para que a pessoa consiga estar engajada, né? E tá ali no meio natural. Tem a acessibilidade comunicacional, né? Que no caso é de comunicação, então envolve a linguagem verbal e a não verbal. Que, por exemplo, a verbal, no caso, seria a Libras, também teria, no caso, leitura de braille, uma linguagem mais clara, enfim, são N coisas que a gente pode estar citando na linguagem comunicacional. A gente também pode ter, tá falando sobre a metodológica, né, a adaptação metodológica, que nada mais é do que técnicas de trabalho, estudo e lazer, né, para fazer com que essas pessoas se sintam incluídas e sejam incluídas de fato. Também a gente pode falar sobre a acessibilidade instrumental, né? Que, como o nome diz, já é o uso de algum instrumento e esses instrumentos servem para facilitar a vida, né, de quem vive com alguma deficiência, como, por exemplo, uma cadeira de rodas acaba sendo, porque está facilitando para a pessoa estar se deslocando. Então, são N coisas que pode estar orientando. O cego com a muleta para se localizar. Enfim, a gente também pode falar sobre a próxima que a gente vai falar, né, sobre a pragmática, que nada mais é do que leis, políticas e programas, né, de governamentais que garantem a inclusão de pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade. Então, tipo assim, a pessoa vai ter que estar incluída ali de acordo com a lei, porque a lei, então, é obrigatória. E a gente também pode falar, por último, mas não menos importante, da atitudinal, que nada mais é do que a mudança, né, de comportamentos e preconceitos em relação à deficiência, que promove o respeito e inclusão. Então, nada mais é do que aquela pessoa tá ali e ver as ações que ela tá tomando, o que que ela tá falando, o que que ela tá fazendo, se tá machucando, vai magoar alguma pessoa que tem alguma deficiência. Então, são N coisas. E também a gente vai ter as referências. Foi pego de um vídeo do YouTube de Romeu Sasaki. E com isso tudo, a gente pode chegar ao ponto de que, concluindo, que conforme essas 7 dimensões forem seguidas, essas 7 dimensões que o Romeu Sasaki prometeu, falou, propôs, na verdade, não prometeu, mas que se todas essas habilidades fossem exercidas, haveria sim a inclusão. Então, bom, com isso eu me despeço e finalizo. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia.